Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach, o Arahaman, o Hashem é o misericordioso, o Arahaman. Na nossa última aula nós estávamos falando a respeito desse discurso do Shlomo sobre o justo dar e não poupar. E nós explicamos que isso se refere à atenção que o justo dá ao momento presente. Justo só quer dizer lúcido, são, não escravizado pelos pensamentos. Quando a pessoa é livre, ela naturalmente faz o que é certo, faz o que é justo. Daí o termo tzadik, justo, que é sinônimo do yashar, reto. Não é um título honorífico que ninguém deveria ostentar. É só uma característica da Neshama. É a Neshama que é justa. E por que a Neshama é justa? Porque o Hashem, que é a sua origem, é justo. Yashar. Então, dar e não poupar é dar toda a sua atenção ao momento presente. E é por isso que nós começamos ritos religiosos resguardando o silêncio. É por isso que em algumas sinagogas tem uma placa escrito Shketá Zot Tefilá. Silêncio é uma prece. Isso é mais uma evidência de que quando nós rezamos, nós não estamos falando com nenhum personagem. Nós estamos meditando. E nesse processo de você fazer essa introspecção, é que você encontra o Hashem, que não está em nenhum outro lugar, a não ser dentro de você mesmo, como nós vimos no estudo do Talmud. Hashem não tem, depois da destruição do templo, nenhum lugar nesse planeta todo, a não ser Arba Amot da Alahá. 4 côvados de Alahá e mais nada. 4 côvados de Alahá é você. É o seu espaço corporal pessoal. Hashem não tem nenhum lugar no universo inteiro. E se houver multiversos, a não ser em você. Essa é a mensagem do Talmud. Essa é a tradição que veio do Sinai. Esse é o motivo da nossa alegria, inclusive. O Ramban então nos diz sobre a quarta razão. Dizendo que a quarta razão é tirada da constituição física do homem. Foi demonstrado que a conduta moral
é uma preparação para o progresso intelectual. E que somente um homem cujo caráter for puro, calmo e firme pode atingir a perfeição intelectual, isto é, adquirir concepções corretas. Muitos homens são, naturalmente, constituídos de tal forma que toda a perfeição é impossível. Por exemplo, aquele cujo coração é muito quente. Agora ele está falando como médico do século XII, então não assuste. Aquele cujo coração é muito quente não poderá evitar a ira. Embora tente neutralizar essa disposição treinando, não consegue. Aqueles cujos testículos forem quentes, úmidos e de constituição forte, e os órgãos relacionados com eles estiverem sobrecarregados, não se conterá facilmente do erro, mesmo que faça grandes esforços para se conter. Similarmente, você também encontra pessoas de grande leviandade, imprudência, cujas maneiras excitadas e gestos selvagens demonstram que sua constituição, ou seja, sua essência, está em desordem. E seu temperamento é tão mau, no sentido de grave, que não pode ser curado por nós. Essas pessoas nunca podem atingir a perfeição enquanto permanecerem daquele modo. É totalmente inútil ocupar-se com elas em tal assunto como metafísica. Essa é uma razão importante pela qual o judaísmo tradicional, herdado, não a mentira da Kabbalah e do misticismo e dos Hassidismos, mas tradicionalmente o judaísmo não tem essa postura proselitista. O que não quer dizer que os rabinos não aceitavam pessoas que queriam se unir ao povo de Israel. Longe disso. Mas justamente porque os rabinos eram pessoas sem preconceito de qualquer tipo e de qualquer natureza, é que as pessoas abusavam desse carinho que eles davam. E aí tinha muita gente que se convertia só para casar. Não tinha mesmo compromisso com Hashem. Aí é por causa destas pessoas que o Talmud vai dizer: os convertidos são para Israel como uma sarna. É disso que eles estavam falando. Não é de todo mundo. Mas é dessas pessoas que acham que espiritualidade é um negócio. Que querem ganhar status, dinheiro, como se elas não fossem morrer. Eles vivem no delírio de que eles não vão morrer. E pior, porque conseguiram inventar um delírio pior que esse, que é o delírio de você achar que você é um fantasma. Esse é o pior delírio que o ser humano pode ter. É por causa disso que às vezes quando morre um ente querido, a pessoa diz: eu quero morrer para eu ir me encontrar com o fulano de tal, ou com a fulana de tal, ou com a minha filha, ou com a minha mãe. Então, ser humaninho, nós não somos fantasmas. Isso é um delírio. Um delírio do ser humano. Nada mais do que pensamentos. E pensamentos não significam nada. É muito importante ter essa clareza quando a gente chega nesse tipo de motivação.
Bem-vindo, Mira. Muito boa noite. A constituição física do homem, mesmo com as imperfeições do conhecimento do Maimônides no século XII, coração quente, imagina, ele não tinha a menor noção da temperatura corporal, né? Que a ciência veio descobrir depois também, enfim. Certamente não no século XII, nem no século XIII, nem no século XIV, imagina. Quantos séculos passaram, seres humanos na absoluta ignorância. Não faziam por mal, mas ele não tinha a menor noção do que ele estava falando. Ele só estava repetindo aquilo que o Galeno falou, que também, coitado, por melhor que ele tenha feito, um santo, ele era limitado pelo seu tempo. Não tinha como fazer mais que aquilo. Assim como cada um de nós não tem como fazer mais do que você deve. E essa é uma das razões da nossa religião não ser proselitista. Nossa religião não é proselitista porque nós não achamos que o mundo precisa ser salvo. Longe de nós pensar tal bobagem. Como se o universo não tivesse o Hashem. Imagina, que bobagem. A espécie humana tem que olhar para si mesma e falar, quem é você? Bah! Como o Hashem fez com o Iov, na sua bondade. Simplesmente acordou Iov e falou para ele, quem é você? Devia ter te consultado quando eu fiz as galáxias, então. Shalom, Dani. Muito boa noite. Eu devia ter te consultado, então. Você é tão inteligente. Onde é que você estava quando eu estava fazendo Órion, e as estrelas, e todas as galáxias, e coisas que você nem imagina? E nesse instante que o Iov teve esse privilégio, ele percebeu isso que o Rambam está dizendo. A constituição física. Nós temos um delírio que carregamos. תביא לי מים בבקשה. O delírio é pensarmos que nós somos o nosso intelecto, ou nossos pensamentos. Esse delírio não é culpa de ninguém, mas ele é parte do sistema, porque ele é útil para os sistemas de escravização e dominação. Então ele foi adotado há muitos séculos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaro. E o intelecto é popularmente imaginado como se fosse algo etéreo, fantasmagórico. Mas ele só é um subproduto do cérebro mesmo. Inclusive, os neurologistas hoje sabem quais células especificamente. E não só isso, mas qual área do cérebro essas células estão especificamente. De modo tal que, se aquela área for danificada por qualquer meio, a pessoa não consegue mais raciocinar. Isso não é uma descoberta moderna. Isso fazia desde antes da Primeira Guerra. Lobotomia. Fere uma área do cérebro específica que deixa a pessoa praticamente inútil para toda a existência. Viva, mas inútil. Então é muito interessante você lembrar disso e saber quem você é. Porque esses conhecimentos todos da ciência não servem só para a gente se jactar que sabe as coisas. Não fica escutando, como hoje escutei com muito prazer, Neil deGrasse Tyson, o maior astrofísico do mundo e um dos mais sábios que eu já ouvi falar em muito tempo.
Porque ele não só sabe do que ele sabe, que é a astronomia, mas ele é um ser humano muito distinto também. E ele tem uma potência, que é a potência do Hashem mesmo. E tudo isso nos leva para a questão do poder do intelecto. Como o intelecto é fácil de você iludir-se e pensar que se trata de uma coisa. E esquecer que ele não é nada real. Real é seu cérebro. Se ele for danificado, você não experimenta mais nada. Não tem mais você nesse planeta. O que não é uma coisa ruim. Porque o você que a realidade destrói é justamente aquilo que é falso. Tudo que é composto será decomposto. Isso não é nenhuma tragédia. Isso é ótimo, na verdade. Imagina se você tivesse que levar todas as memórias e todos os infortúnios para toda a eternidade. Isso é uma bobagem. Tanto que teólogos se enrolando nessas loucuras que eles inventaram de céu e de tudo isso, eles tiveram que inventar novas mentiras para poder sobrepujar as primeiras mentiras. Então eles começaram a dizer que quando, como se eles soubessem, né? Que o divino, quando a pessoa chegar no céu, vai apagar a pessoa, os entes queridos da memória. Para caso a pessoa tiver alguém no inferno, ela não lembrar. E a pessoa não percebe que ao cogitar isso, primeiro que ela diz que o Hashem é perverso, que isso é de um grau de perversidade que eu só consigo pensar num nazista fazendo a mesma coisa. E não é de admirar que essas doutrinas vieram do protestantismo, que nasceu na Alemanha. Então, enfim, tem tudo a ver com eles mesmo. E aí a pessoa fica nesse delírio, imaginando que ela é um fantasma. E aí ela imagina que esse fantasma não morre, não. Não. E aí ela se ilude a vida inteira com isso. E como ela sempre se projeta para um futuro que não existe e lembra de um passado que nunca existiu, a pessoa esquece da única realidade que importa, que é esse momento. E é esse o problema de não entendermos a constituição física. É que nós pensamos que está tudo sob o nosso controle. E não está. Nem seu corpo está sob o seu controle. É por isso que quando nós, um pouco mais tradicionais, mas também os menos, a gente vai ao banheiro e tal, e sai, a gente faz a brachá, a Shariatzar. A brachá, a Shariatzar, é de uma importância que é difícil até de descrever, porque, primeiro, que a linguagem não dá conta, e segundo, porque tem tanta ideia mística que distorce o verdadeiro sentido do negócio, que você fica até triste quando você vai pensar: puxa vida, como eu vou explicar isso de uma maneira simples? Que é a única maneira que importa, a simples. E a brachá de Ashariatzar é justamente o reconhecimento, em primeiro lugar, de que o Hashem, portanto a realidade, nos constituiu de uma maneira tal que não é que nós temos que pensar, como os idólatras fazem, que lá no passado o Deus pegou um boneco e soprou nele. Não é isso que nós temos que pensar. Os rabinos dizem. Isso é bobagem.
Isso é tão bobagem que eles falaram. É por isso que o Hashem não chegou no Sinai e disse, viu, eu sou o Hashem que criou o mundo. E criar um mundo, sei lá o que isso quer dizer. Então, mesma coisa. Eles trazem você para uma experiência. E a Brachá de Asher Yatzar, que agradece pelo funcionamento do corpo como ele deve, essa Brachá reconhece que não é que a gente foi criado na mitologia. Nós somos mantidos vivos pelo Santo, bendito seja. Não só nós, os demais seres vivos. Se a humanidade tivesse essa noção, eles não matariam nem um inseto sequer. A menos que fosse absolutamente. E nem um animal sequer. A menos que for uma situação absolutamente. Ras Halila, uma pessoa passar tal perigo. Que nem ser perseguido por um texugo. Pior coisa que alguém pode imaginar. Porque um texugo nunca desiste da sua presa. A Brachá de Asher Yatzar nos traz a percepção da nossa constituição física. Essa é a parte mais importante disso que nós chamamos de religião. É você entender quem você é de fato. Sem mitos, sem fantasma, sem Deus, sem céu, sem nada. Você, sozinho, sozinha, sem time, sem povo, sem nome, sem nenhuma ilusão. Se tem uma coisa que os rabinos dizem que nós devemos fazer conscientemente para entrar na presença do Hashem, é nos guardar. E esse é o ponto da Constituição. Essa é a ideia, aliás, de Am Kadosh, povo sagrado. Na verdade, quer dizer povo distinto. A distinção não é inerente. A distinção somos nós que fazemos. É isso que te torna Kadosh. Portanto, Kedushá, a santidade, é só uma palavra. Não quer dizer nada, não significa, não tem nenhuma energia quântica de nada disso. Quem quer que tenha dito, ou onde quer que você tenha lido, você simplesmente leu um charlatão. Mentiroso. Vamos falar às claras. Porque é raro que o façam. Não? É mentira. Não tem nenhum tipo de energia. As energias que existem é a energia térmica, a energia eólica, a energia elétrica, o magnetismo, as variações de temperatura, pressão. Isso é real. Ah, mas a física quântica, esquece. Nem quem estuda isso entende isso. Muito menos eu e você. Foca no real. Não caia nesse papo de energias. Não existe nenhum tipo de energia mágica. As energias que existem, existem. E se brincar, elas te matam. E não é culpa delas, é que nós somos muito frágeis. É por isso que o inseto, que é milhões e milhões de vezes menor que você, com uma picada ele pode te matar. Isso não mostra quão grande é o inseto, e sim quão pequeno nós somos. É isso que a Brachá Shariatzar nos traz. Ela nos traz para lembrar da nossa verdadeira constituição. E lembrar disso
é muito, muito importante. E é por isso que a brachá que nós fazemos, toda vez que saímos do banheiro, ela diz assim: Baruch atah Hashem, bendito sejas tu, Hashem, Eloheinu melech haolam, nosso Elohim, Rei do mundo, Asher yatzar et Adam bechokmah, que formou o homem com sabedoria. O varavó nekavim nekavim, chalulim chalulim, fez nele passagens abertas, órgãos abertos e órgãos fechados. Galui veiadu lifnech evodecha, grande sábio e entendido és tu no teu trono da kavod. Sheinifta echad meen, ou istatem echad meen, porque se um órgão que é fechado se abrir, ou um órgão que é aberto se fechar, o ser humano não conseguiria sobreviver perante ti nem mesmo por uma hora. Baruch Ata Adonai, bendito sejas tu, nosso Senhor, Rofe kol basar umafli lasot, que cura toda a carne e faz coisas maravilhosas. Esse senso de grandeza só pode pertencer ao Hashem. Kavod só pode pertencer ao Hashem. Honra só pode pertencer ao Hashem. Ao Hashem não quer dizer ao templo, a uma igreja, uma sinagoga. Aquilo ali não é o Hashem. Aquilo é só um prédio mesmo. Pode demolir e fazer outro em cima. Tanto faz. Aquilo é só pedra. Não significa nada. Mas quando nós reconhecemos o poder do Hashem, de fato, nós o enxergamos dentro de nós. É isso que a Brachá Shariatzar, que todo mundo deveria fazer, longe de mim mandar ninguém fazer nada. Mas é por isso que essa Brachá é uma Brachá tão celebrada, digamos assim. Porque ela foi uma inspiração, um ponto alto na inspiração dos sábios de abençoada memória, de Hazal. Que perceberam o enorme princípio, que é o Hashem, e compuseram isso de uma maneira tal que eles comprimiram o judaísmo inteiro numa única brachá. Nessa única brachá está o judaísmo inteiro. E veja que dentro dela não cabe hassidismo, nem cabalá, nem misticismo, nem nada. Não cabe mais nada. Está cheio de quê? De verdade. De realidade. E aqui no mundo real não cabe mágica. Não cabe delírio. Não cabe ilusão. Nós deixamos o mundo da ficção para o entretenimento. E quando é assim, é muito bom. Aí a gente pode se divertir, aí a gente pode rir, aí a gente pode brincar. Porque espiritualidade tem a ver com isso, tem a ver com riso. Gente que é muito séria não conhece o Hashem. Porque quando você conhece o Hashem, a primeira coisa que você faz é abrir um sorriso. Porque o Hashem não julga como o ego julga. Por isso que o texto da Bíblia hebraica diz que o Hashem diz, meu é o juízo, e as pessoas morrem de medo. Porque elas não entendem que o que elas pensam do divino é, na verdade, o ego delas mesmas. É por isso que elas têm medo. Elas estão com medo de si mesmas. É por isso que o Hashem falou para o Yehoshua, Al-Tira, não tema. Porque se você teme, então quer dizer que você tem algo
que é a Neshama, te apontando e dizendo, ó, precisa corrigir isso aqui, precisa resolver isso aqui. Mas quando a Neshama faz isso, isso não é percebido como uma censura. Isso é como uma mãe penteando seu cabelo, que está desgrenhado, e ela penteia, para ficar certinho. Ela faz isso de tanto amor, mesmo que você não goste do penteado. Da mesma forma é o Hashem. E é por isso que esse preparo que nós viemos aqui é muito importante. O que o Maimônides achava que coração muito quente é uma bobagem. Claro que não existe coração mais quente que o outro. Mas ele tem uma verdade aí, que ele estava apontando, na verdade, para isso. Você deve evitar a ira. Minha é a ira, diz o Hashem. Não é sua. Nós temos o momento de ira. Mas você tem que saber, não é você que escolhe o momento. Essa é a falta de sabedoria das pessoas. Quando nós dizemos que uma coisa pertence ao Hashem, o que nós queremos dizer com isso é que ela não pertence ao ego humano. Porque o Hashem não é ego. Muito em contrário dos Jesuses e das versões ególatras. As pessoas prestando culto para o próprio sofrimento, prestando culto para a dor, prestando culto para ferimentos, sangramentos, como se isso fosse algo a ser cultuado. Não. Isso não é algo para ser cultuado. Sim, a natureza é cheia de violência, brutalidade. Outro dia eu vi por que eu lembrei do Teixu hoje? Um Teixu caçando um lagarto. Bah, não desiste. Ele não tinha nem força para comer o lagarto que ele conseguiu abater. Era muito maior que ele. Mas você vê o ímpeto. É para isso que o Maimônides está apontando quando ele fala da ira. Nós temos raiva daquilo que a gente não gosta. Isso é natural. Não é nada para ninguém se sentir culpado. Aliás, a espiritualidade não tem nada a ver com culpa. Não uma espiritualidade que aponte para o Hashem, obviamente. O que é preciso entender é que a ira ela acontece por causa do ego, por causa do Yetzer Hara. A ira é o nosso ímpeto de querer resolver as coisas do nosso jeito. E a realidade sempre vai nos colocar no nosso lugar. E nós voltamos a bater a cabeça na parede. E a realidade vai botar você de castigo de novo. Porque ao contrário de nós que nos cansamos e enjoamos, o santo nunca desiste de nós. Por isso que nós chamamos ele de Irie, que é eterno. Esse é o motivo, não é um conceito teológico também. Então entender que a sua constituição pode não ser a constituição mais adequada é muito importante. Você se reconhecer como você é mesmo. Sem máscaras. Sem personagem. Ninguém está te cobrando nada. O Hashem não tem ego. Então o juízo do Hashem não é um julgamento de tribunal. O juízo é a retidão do Hashem. É quando ele discrimina o que é real e o que não é. Aquilo que não é real, o Hashem não reconhece. Não tem nada que ver com ele. Não faz parte do universo.
Só faz parte do universo aquilo que é real, de fato, sem delírios, como o próprio Hashem. Como o próprio não manifesto que a tudo permeia. Isso não é fruto da imaginação de ninguém. Isso é simplesmente a conclusão de todos os conhecimentos e observações realizadas por mais de 4.000 anos de sábios e estudiosos de todos os povos e de todas as culturas. Não tem nada que ver com teologia, não tem nada que ver com misticismos, nem com crença de energias, nem de nenhum tipo de bobagem ou delírio que o ser humano tenha feito. Pelo contrário. O caminho da espiritualidade é o caminho da absoluta honestidade e sanidade. E para muitas pessoas é a primeira vez que a pessoa está sendo brutalmente honesta consigo mesma, e muitas vezes ela fala, olha, eu escutei um monte de história aí do Deus, eu não acredito em Deus nenhum. Isso é o que a pessoa diz quando ela é honesta consigo mesma. Fala, eu tentei acreditar nesse negócio aí, mas olha, quanto mais eu olho o mundo real, mais eu vejo que não está batendo, alguma coisa não está certa nessa conta aí. Daí eles dizem que não, é porque no mundo mágico, quando vier no futuro, aí a gente vai saber. Para, né? Olha para a natureza. Você não vai encontrar nenhum ser vivo que troque algo real por algo fictício. O único animal doente nesse planeta é o ser humano. E essa doença, esse veneno, é muito bem explicado pela nossa tradição há milhares de anos. Ao que pode ser comparado o Yetzer Hara? A um veneno de serpente. Caminha pela corrente sanguínea. Exatamente a origem da ira. A Nefesh. E aí é por isso que ele fala em seguida, também é delírio dele, né? Testículos quentes. O excesso de descrição parece até uma coisa interessante, né? Quente, úmido. Mas como? Como que ele descobriu isso? Lendo os textos do Galeno, né? Ele só está repetindo o que o Galeno falava. Constituição forte. Qual que é a constituição fraca? Enfim. E os órgãos relacionados, que eles não quis dizer o nome, né? O Maimônides, inclusive, ele tinha uma visão da santidade da língua hebraica que também contradiz o misticismo. Que diz que, lê aquele Midrash literalmente. O Midrash que diz que o Hashem olhou para a Torá e fez o universo. Então, quer dizer, ele pegou cada uma das letras, e cada letra é como se fosse uma energia. É isso que a Kabbalah te vende. Então, é tudo mentira isso daí. Não tem nada de energia nenhuma em lugar nenhum. E todas essas coisas, na verdade, são frutos da nossa própria imaginação. A mesma fonte da ira e a mesma fonte do descontrole no caso da sexualidade. Especialmente para nós, homens. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, por repressão. Tudo que você resiste, persiste. Então, a pessoa que não entende como a realidade realmente funciona, ela começa a fantasiar que tem alguma coisa errada com ela. Porque ou ela gosta muito de comer, ou ela gosta muito de beber, ou ela gosta muito de sexo, ou ela gosta muito disso. Ela acha que tem um problema com ela. Então, não tem nenhum problema com você. A mente, o Yetzer Hara, tem por característica potencializar as coisas com as quais ele se utiliza para criar sua falsa identidade. Ele faz isso justamente para ter essa tal falsa identidade. Assim como um ator, quando ele está atuando, os atores de verdade falam isso. Eles precisam entrar no personagem.
Isso não é só um conceito. Você tem que permitir, pelo menos naquele momento, como a Sigourney Weaver contou no filme do Alien, como que ela fez tão bem o papel. Ela falou, naquele momento, eu me fechei na minha própria imaginação e eu era uma navegante do espaço presa numa nave com um alien assassino. Ela falou. Então, é dessa maneira que ela atuou também. E, portanto, como eu disse, quando o Yetzer Hara está no entretenimento, é maravilhoso. Mas o problema é que ele não fica só no entretenimento. Ele entra para as questões que são importantes. Por isso que a constituição da pessoa que entende é puro, calmo e firme. O que é uma pessoa pura? Nós temos várias fantasias sobre isso. Ah, o que não pensa em sexo é puro. Não. Esse é só um imbecil mesmo. Não tem nada a ver com pureza isso daí. Pureza tem a ver com clareza. Não tem a ver com concepções teológicas. Então, isso que ele está dizendo, puro, em hebraico é Baal Nachat. Baal Nachat quer dizer senhor dos seus próprios sentimentos. O Ramban diz aqui, ó. Aqui onde está o texto. Ó. Bem aqui. Ela leish melamed amidot Baal Nachat ve'yeshuv. Essa pessoa que tem caráter, Baal Hamidot, é senhor dos seus modos. Essa pessoa é a pessoa pura. Não é puro porque não transa, não é puro porque não bebe, não é puro porque não come, não é puro porque não fuma, não é puro porque... Nada disso tem a ver com nada. Tanto faz, na verdade. Do ponto de vista exclusivo que eu lido aqui, que é a espiritualidade. Não estou agora entrando em saúde, nada disso. Espiritualidade. Que é a única coisa que importa. Eu sei que tem muita coisa que faz mal à saúde. Mas se você pensar bem, quase tudo que você come está te matando. Se ninguém te contou. Silvio está complementando ali, o que a igreja chama de castidade. Pois é. Castidade é simplesmente um meio de escravizar a única área de liberdade que as pessoas tinham, que era sua sexualidade. A igreja, não satisfeita em manipular e escravizar os seres humanos de todo modo, ainda quis se meter na vida íntima das pessoas. E desse mal sofre o racidismo, desse mal sofre o islamismo, como vocês bem sabem. E tudo por causa dessa confusão do que é um Baal Nachat. Baal Nachat não tem nada a ver com nenhum conceito de idólatra. Por isso que em seguida de ser puro é calmo. Então uma coisa deriva da outra. Se você pensar o puro como quem pensa nas concepções cristãs, então o que isso tem a ver com ser calmo? É como uma criança que você vai dizer, ela é pura, mas ela é agitada, ela não é calma. Tudo isso é falta de entender a tradição. Baal Nachat é senhor dos seus sentimentos. E aí, portanto, calmo. Porque só é calmo quem realmente tem controle dos próprios sentimentos. E como você tem controle dos próprios sentimentos? Afinal de contas, os sentimentos são espontâneos. Isto é, nada do que você sentiu, sente ou sentirá é por você. Seu cérebro faz isso automaticamente, independente se você quer ou se você não quer. Ele não está nem aí para você, basicamente. Isso é muito bom. Porque se o cérebro não fosse assim,
nós não teríamos sobrevivido e nem experimentado as coisas que a vida quer que a gente experimente. Então Hashem, ao contrário do mito do livre-arbítrio, que isso é um mito, uma mentira completa, nenhum ser humano tem livre-arbítrio. Nenhum animal no planeta Terra tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma invenção. Não existe livre-arbítrio. O que existe é arbítrio. E qual é a diferença? Livre-arbítrio quer dizer que você é absolutamente livre de qualquer influência para decidir o que você quiser. Isso é simplesmente mentira. Nem para decidir com quem você ia casar você fez sem consultar sua religião. Portanto, não foi livre a sua escolha. Foi influenciada por ideologias e crenças e opiniões que você tinha antes. Portanto, você nunca foi livre. E o objetivo de chegar nesse ponto do guia é entendermos que o Hashem nos chama para ser verdadeiramente livres. Livre não quer dizer um conceito teológico. Livre quer dizer livre de pensamentos. Livre da identificação com pensamentos. Como que você então segura os instintos? Observando. Nada mais é necessário. Nenhum juízo, nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhuma observação, boa ou ruim, verdadeira ou falsa, nada. Aprenda a ficar em silêncio. Aprenda a observar sem falar nada. E você vai perceber que a mente tem esses impulsos, ela quer falar as coisas. Fique só olhando. Entenda a importância disso, de olhar, de observar. É por isso que o Maimônides pensava que as pessoas que estão completamente sob seus instintos sensuais, elas começam a se perder nisso. Mas o que significa isso? O que faz um ser humano se perder no que quer que for? Em qualquer droga ou em qualquer coisa. Isso é uma carência. O problema é que a religião criou um falso amor, que é o amor do interesse. E aí as pessoas são atraídas para isso como mariposas numa lâmpada. Porque as pessoas são carentes de amor, de afeto, de atenção. Tudo que uma pessoa quer da outra é um pouco de atenção. Saber quem ela é. Ouvir ela. Só ouvir. Não precisa nem falar nada. Só ser todo ouvidos para a pessoa. Para ela saber que ela existe, que você também existe e você se importa. É só isso que precisa. Não precisa salvar ninguém. Não precisa ensinar religião para ninguém. Pode viver sua vida em paz. Aprenda a observar o outro ser humano como você mesmo e pronto. Você já superou o Yetzer Hará. Porque a principal característica do Yetzer Hará é justamente a apatia. Não se importar com o outro. É por isso que o Rama está dizendo que a pessoa que está nesse nível nunca atinge a perfeição. Porque o que a gente chama de perfeição é a absoluta clareza intelectual. Uma clareza tal que ela não mais tolera nenhuma mentira. Nenhuma mesmo. E nós nem sempre temos essa honestidade, nem mesmo conosco. Porque nós também nos reprimimos. E é por isso que eu falei que o impulso sexual é tão incontrolável em homens. Porque nós, homens, somos muito reprimidos desde pequeno. Nós não podemos nos expressar naturalmente. Nós somos tolhidos, e os impactos disso em homens e mulheres são distintos. As mulheres lidam muito melhor com dor, com traumas, e nós não. Nós somos muito fracos. É por isso que o nosso mito diz que o Hashem fez o homem do solo. Porque você pega um punhado de terra e ela se desfaz na sua mão. E a mulher foi feita
da etzem, que é a palavra hebraica, tanto para ossos como para árvore, etz, tronco firme. Então os rabinos dizem, por causa disso nós sabemos que a mulher é superior ao homem. Não é ego, é que é. Não tem o que fazer. E aí se pergunta, mas se é isso mesmo, então por que não tinha mulheres no templo? Precisamente. Porque sendo a mulher superior, se tivesse só mulher no templo, o ego faria perder toda aquela beleza. Então os rabinos pensaram, não. É um fardo isso. E é por isso que os rabinos legislam, tudo que eles legislam sobre as mulheres, eles lembram. Que nós fazemos isso para guardar a santidade das mulheres de Israel. A mulher israelita, e portanto a herdeira dessa tradição, e portanto você também, ela tem uma santidade, ou seja, uma distinção própria, que não pode ser profanada, não pode ser perdida, maculada. A mácula, novamente, não tem a ver com sexo. Não é no sexo que você perde nenhum tipo de pureza. Isso é tudo mito, tudo mentira. Dessas religiões que querem reprimir os instintos humanos. Sexo é como comer e beber. Para de achar que isso é um problema. Não é. O que quer que você goste ou o que quer que você faça, não tem problema nada disso. Não precisa esconder do Hashem, nem achar que é pecado. Existe até uma brachá para fazer nesse momento. De tão sagrado que isso é. Mas não é sagrado pelo ato. O ato em si é animal, como qualquer outro animal. Sagrado parte da Neshama. É a Neshama que percebe a sacralidade. A Neshama é a sua consciência. E você sabe que a sua consciência considera os teus impulsos adequados. Não se importa com isso. Portanto, o Hashem, longe de nós pensar que o Hashem odeia a humanidade, não gosta dos seres humanos, não gosta da sexualidade. Para com isso. Está maluco? Já viu quantas formas de se reproduzir que o Hashem fez nesse planeta? Dá uma olhada nos pássaros. Tudo que eles fazem é para comer e transar. Mas nada eles querem da vida. Nós é que vivemos escravizados. Essa é que é a vida. Olha para o mundo à sua volta. Todos os animais ou fazem alguma coisa para caçar ou para copular. Mas nada. Então, se isso não te dá lição, o que mais vai te dar? Porque é a realidade te mostrando. Você vai negar a própria realidade? Esse é o abraçar da idolatria. É quando você nega a realidade em favor de uma ideologia. Como a ideologia da castidade que o Silvio mencionou. Castidade e toda essa bobagem, isso é só uma ideologia. Ou seja, um conjunto de ideias elaborado para que um grupo dominante exerça o controle sobre um grupo dominado. E o grupo dominado, você já sabe, é você. Você faz parte do grupo dominado. E quem quer te enganar diz assim, oi, siga o que eu estou falando, compre o meu curso, e aí você vai fazer parte dos dominantes. E aí o ego adora, né? Porque o ego adora ser importante. Aí ele cai nisso, nos estelionatários. E é parte da natureza. Não é bom, mas também não é mal. É como é. Você tem que andar atento no mundo. Não pode ser tolo. Tolo paga com a própria vida. Você tem que ser uma mulher sábia. Um homem sábio. Sábio quer dizer acordado. Olhos bem abertos. Sem julgamento de ninguém, mas sem perder a atenção. Porque a realidade se expressa para nós. O corpo fala. E, portanto, o tempo todo você está recebendo informação. Você tem que abrir a sua percepção para isso. Entenda, portanto, por que essa quarta razão é talvez a mais importante.
Porque, de fato, não entender isso realmente impede a pessoa de entender a sabedoria. Então isso é muito grave. Requer a nossa mais atenta reflexão. E aí ele fala da leviandade e da imprudência, termos da língua portuguesa, né? Enfim. Mas o Maimônides expressa algo parecido, né? Quando ele fala de leviandade, ele está falando de apetites insaciáveis. Que, como nós falamos, o Hashem não liga para a sexualidade de ninguém. Não mesmo. Mas como as pessoas vivem muito reprimidas, elas tendem a ver seus impulsos como imediatamente pecaminosos. Nenhum impulso é pecaminoso por si. O que torna ele pecaminoso é a mente, o Yetzer Hará, que se manifesta, nesses casos, através do desejo de posse. Não é o desejo, mas é o desejo de posse. O desejo é sagrado. O desejo de posse é profano. E é isso que a leviandade leva. Porque quando você despreza e desdenha, é porque você quer. É como gente que odeia homossexual. É porque ele é. Ele odeia a si mesmo. Porque ele foi ensinado que isso é um pecado. E não é. E a mesma coisa, portanto, a imprudência. Porque a imprudência tem a ver com essa falta de capacidade de exercício, de prever o resultado das suas ações. Todos nós, na inconsciência, fazemos isso. Nós não prevemos muito bem qual é o resultado do que falamos ou do que fazemos. Isso chama imprudência. Então ele diz, o descontrole na ira e na sexualidade leva à leviandade e imprudência. E aí você vê isso exteriorizado, como o Rambam diz, maneiras excitadas e gestos selvagens. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de pessoas que querem muita atenção para si. Isso é um sinal claro do Yetzer Hará. Excesso de vontade de que me olhem. Excesso de vontade de que prestem atenção. O que é muito diferente da atenção da Neshama, que eu me referi antes. Porque a atenção da Neshama, ela não é baseada em nenhum tipo de interesse na outra pessoa. É uma admiração pela realidade. E de que cada ser humano é único mesmo. Então você tem aquela admiração por aquele ser humano único que você viu. E você não precisa falar nada. E recomenda-se que não fale mesmo. Só observe e contemple as obras do Hashem. Por isso nós falamos da Brachá Sharetzar. Capacidade de contemplar o Hashem é na realidade, nunca na imaginação e na crença. Chaz v'chalil. O Rambam então prossegue. Pois esta ciência, como sabem, diferente da ciência da medicina e da geometria. E pelo motivo já referido, nem toda pessoa é capaz de a abordar. É impossível para um homem estudá-lo com sucesso, sem preparação moral. Já vamos falar disso. Ele deve adquirir o mais alto grau de retidão e integridade, porque o perverso, que na Bíblia hebraica é sempre o violento, é uma abominação para o Hashem. O seu segredo está com os justos. Portanto, foi considerado desaconselhável ensiná-lo aos homens jovens. Mas ainda é impossível para eles compreenderem, por causa do calor do seu sangue e da chama da juventude.
que confunde suas mentes. Aquele calor que causa toda desordem deve primeiro desaparecer. Devem ter se tornado moderados, firmes, humildes no coração. Não é usar roupa velha. E subjugados no temperamento. Só então eles serão capazes de chegar ao mais alto grau de percepção divina, ou seja, o estudo da metafísica, que é chamado de Maaseh Merkavah. Maaseh, as obras, Merkavah, da carroça. O pessoal gosta de falar carruagem para lembrar dos castelos europeus, mas Merkavah só quer dizer carroça. E as pessoas não entendem a simplicidade do Hashem. Quando Hashem ordenou a Israel fazer um altar, ele disse, vocês me farão um altar de terra. Por que o Hashem especifica? Porque senão iam fazer de ouro, iam fazer de pedras, aí pronto, aí só a elite tem acesso. Percebeu? Terra, todo mundo tem acesso. Então Hashem falou, quando vocês me fizerem um altar, façam-no de terra. Esse é o santo, bendito seja. Nada de templo, nada disso. Terra, eu quero terra. Então, é a obra da carroça, sim, senhor. Porque tudo que nós precisamos é disso. Opa, o que aconteceu? Sumiu alguma coisa? Pronto. Tudo que nós precisamos é entender a simplicidade do Hashem. Hashem não tem nenhuma preocupação com o ego humano. Hashem só tem a ver com a Neshama. Então, o Maimonides conclui com outro verso. Perto está o Hashem dos que têm coração quebrantado. Tehillim diz. Eu habito em lugares altos e elevados, mas também com aquele que é Ruach contrito. Ruach quer dizer inclinação. Sua respiração. Você é contrito e humilde. Para reavivar o Ruach dos humildes. Ou seja, lhes dar entusiasmo. Para reavivar o coração dos contritos. Para lhes dar entusiasmo. O Hashem, portanto, não está nas lideranças, nos grandes nomes, nos grandes sobrenomes, nos que vendem títulos. Hashem está com quem está perto do chão. Com quem não tem nome nenhum. Nem reputação nenhuma. Nem título nenhum. Nem informação nenhuma. Nem nada para mostrar para você. Eu, o Ben Zion, que vos falo agora, não tenho nada para te mostrar. Eu não sou formado em nada, eu não sei nada. Eu estudei em Yeshiva? Sim. Não significou nada. Eu não quis prosseguir e pegar a ordenação rabínica. Depois que eu entendi como era a Hassidut ortodoxa, eu larguei para lá. Não quero. Não quero loucura. Quero sanidade. Então eu não tenho nada para você. Quem está atrás de título, do grande fulano, do grande ciclano, do doutor isso, do doutor daquilo, pode procurar, tem um montão aí. É bom que você tenha bastante dinheiro guardado. Porque vai custar. Isso não é em detrimento a nenhuma formação, não. É que isso não tem a ver com a espiritualidade. É por isso que o Ramban disse aqui que a ciência que nós estamos lidando não é como medicina e geometria. E nós podemos hoje acrescentar nem química, nem física, nem nada disso. Se você for um psicopata, você pode ser um bom matemático. Aliás, a maioria dos psicopatas são matemáticos. Nada contra os professores de matemática. É só um fato mesmo. Então não tem nada a ver com caráter. É esse o ponto. Você pode saber medicina
E mesmo assim ser um assassino serial. Porque eu lembrei em inglês, serial killer. Não tem nada a ver com caráter essas ciências. O cara pode ser um geólogo, mas completamente louco. E bom geólogo, mesmo assim. Não tem relação uma coisa com a outra. Então, a nossa ciência não tem a ver com nada disso. Com nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nem o culto ao conhecimento. É a desconstrução. Para você chegar no Hashem, para você chegar no santo, você precisa se desconstruir da identidade que você tem carregado todos esses anos. E é por isso que nós falamos sobre a questão de você se controlar nos instintos. E aí as pessoas confundem isso com castidade. Não, 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 não. Não seja casto. Não seja isso. Não faça isso com você mesmo. Porque isso é uma violência contra você mesmo. O que você precisa entender é que você precisa criar na sua vida um ambiente sagrado. Um templo, que é você mesmo. E nesse ambiente sagrado, você tem que proibir aquilo que é impuro. Isto é, aquilo que é do ego. E você deve deixar do lado de fora. Você não vai destruir nada. Você só vai organizar a área. Seu lugar é ali, o meu lugar é aqui. É como quem vê um animal selvagem. Como é que você vai fazer? Você vê de longe. E tem que se dar por satisfeito. Se chegar perto demais, você pode morrer. É por isso que tanta gente idiota morre quando vê urso. Porque ele é um animal tão fofo de olhar que a pessoa quer chegar perto. E esquece de que ele come carne. Qualquer tipo de carne ele come. E as pessoas morrem todos os anos por causa desse tipo de estupidez. Porque não tem outro nome. É estupidez humana. Então, criar um espaço sagrado na sua vida não quer dizer ser casto, não gostar de sexo, não gostar de falar, ai que palavra feia. Para de bobagem. Não é palavra feia. A questão toda com o controle dos instintos tem a ver com os outros, não com você. Você precisa entender que os seus instintos são cegos. Seu desejo sexual é cego. Ele não sabe quem está do outro lado. É um bicho cego, completamente cego. E assim é com toda pessoa. Então você imagina, a pessoa confunde-se com isso. E é aí que ela se perde. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar um ambiente sagrado na sua casa. E dentro desse ambiente sagrado, portanto controlado, como se fosse um laboratório, está tudo ok ali dentro. O que quer que ocorra ali, como é lar, família. Isso quer dizer família, perceba. Não é família desse papo furado de papai e mamãe. Não, pode ser papai, mamãe, tanto faz. Família são seres humanos que concordam em ser guardiões uns dos outros. Por isso que família é um valor para a gente. Não é porque a gente é tradicional. Não, não é isso. É que nós entendemos que não tem como você ser um ser humano pleno se você não for amado. E se você não amar. Não tem como. Você vai sempre ser doente por falta de amor. Então você precisa ser amado. E aí a constituição da família, da ideia de família, portanto, quer dizer com isso. Você se unir com um ser humano que te ame mesmo. E aí quando você encontra essa pessoa, seja ela quem for, você deve ceder a isso. Você deve permitir-se amar. Porque nós recebemos injunções de que nós não somos dignos do amor. Confundem poesias, poemas. Pega o Davi falando, quão grande é a sua
bondade, Hashem, eu sou tão pequeno. Essa é a nossa percepção. Para o Hashem, que não tem ego nenhum, isso é tudo irrelevante o que você está falando. Isso é como uma criança dizer para o pai e para a mãe que ama, entendeu? Como se eles não soubessem. É gostoso ouvir, mas o pai e a mãe sabem que ele ama muito mais do que aquela criaturinha, sequer imagina, coitadinha. Não faz nem ideia. E é natural que não faça mesmo. Assim é o Hashem conosco. Não tem ego nenhum no amor do Hashem. Por isso que não tem domínio. Nós somos fiéis ao Hashem voluntariamente mesmo. Não é porque ele manda nada. Hashem não impõe nada a ninguém. Mitzvah não é uma imposição. A pessoa confunde porque a tradução, digamos assim, literalizada, coloca a mitzvah como se fosse uma ordem. Mas a pessoa não entende o conceito. Ordem no sentido de organizar, ordenar, não no sentido de mandar. A mitzvah é uma organização dos pensamentos e do foco que você precisa. Então, por isso que quando você vai tomar alguma coisa, você faz uma brachá. Porque você precisa de foco para você entender que o que você consome, o que você respira, isso já é a graça do Hashem. Que a pessoa vive dizendo, eu nunca vi nenhum sinal do Hashem. Que loucura! Como não? Você nunca bebeu água na sua vida? Essa é a grande maravilha do Hashem. Sabe o que é aquilo que tem lá? Aquilo é oxigênio. Sabe o que é oxigênio? Oxigênio é veneno. Sim, porque como a gente respira oxigênio, a gente fala, não, mas como é veneno? Mas é veneno. O que causou a primeira extinção em massa nesse planeta foi as cianobactérias começarem a processar oxigênio. Matou todo mundo que estava no planeta, para ficarem só elas. Foi o primeiro extermínio em massa do planeta. Oxigênio fez isso. Então pense nisso. Você bebe e respira veneno. E você está aí. Hidrogênio puro te mata também. É só a combinação e a harmonização que permite a vida. Por isso que nós falamos outro dia que o Hashem não está na explosão e nem na cessação, mas justamente no equilíbrio, no ponto de equilíbrio. É ali que você vê a providência. Porque como todas as coisas caminham para a entropia, então você fica muito surpreso de alguma coisa manter uma harmonização e perpetuar-se assim a ponto de nos permitir existir. Isso é o santo, bendito seja. Isso é compreender Maaseh Merkavah. Não tem nada místico na obra da carroça. Nada. Misticismo é tudo mentira. Tudo fruto da imaginação humana. Delírios dos seres humanos para te vender coisas. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com nenhuma ideia sua, nem nenhuma crença sua. É por isso que é um segredo. E por isso está dito, o segredo está com os justos, que nós já falamos, é o lúcido. E a violência é uma abominação. E aí é que está o segredo, que eu estava me referindo, sobre a questão da sexualidade. Qual é a sexualidade que é proibida? Aquela que é perversa, isto é, violenta. Essa, e somente essa, é a sexualidade profana, abominável. Só essa. E nenhuma outra. Portanto, todo impulso que você tiver, pare de ficar reprimindo. Pare de achar que o Hashem, né? Ele não liga para nada disso. Tanto faz para ele. O que o Hashem se importa é com a sua presença. E quando você está sofrendo, você sai da presença do Hashem. E aí o Hashem não gosta.
Por isso que o Hashem não consegue ver o contrito e o humilde e deixar ele do jeito que ele está. Por isso que o verso do Yeshayahu diz, o Hashem vai até a pessoa e a anima. Ah, mas é bom ser humilde. Não muito. Humilde é a noção que você tem do seu real tamanho. Nós já explicamos isso aqui. Não é? Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade não tem nada a ver com ignorância. Humildade só tem a ver com você ter plena consciência do seu tamanho, do seu conhecimento real, por exemplo. Quem fica falando de fantasma, espírito, o que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer, essa pessoa é maluca. Ele está falando de coisas que ele sequer tem acesso. Que ele diz que leu no livro. Mas não é esse o nosso propósito. Nós temos que fazer como o nosso mestre Urashi nos ensinou. Que em muitos versos da Torá, Urashi comenta. Eini Yodeia. Não sei o que isso quer dizer. Por isso que ele é cultuado como um santo. Porque só uma pessoa extremamente lúcida chega e faz esse tipo de comentário para os alunos. O que esse verso quer dizer, mestre? Não tenho a mínima ideia. Não tem nenhuma tradição sobre isso? Se tem, eu não entendi. Mas sorte para você. Então, humildade é isso. É você saber o seu verdadeiro tamanho. Sabendo o seu verdadeiro tamanho, e sendo uma pessoa de ruach contrito, porque você acostumou-se com a opressão dos demais seres humanos, você ganha essas qualidades, porque isso são qualidades. Mas o Hashem não quer que você fique assim. Você mantém essas qualidades, mantém a contrição e mantém a humildade, isso é, continua sabendo o seu tamanho, mas o Hashem provê ímpeto. Por isso que o texto do Terrilim é o texto que vai dizer, o Hashem pega o justo lá do lixo e faz ele sentar entre os reis. Não é porque o justo quer isso, ninguém lúcido quer nada disso. É o Hashem que faz questão disso. Porque o Hashem está interessado não em vocêzinho, que não tem nenhuma importância, nem em mimzinho, que não tem nenhuma importância, mas na humanidade como um todo. Então quando surge uma luz, o Hashem bota essa luz num ponto para todo mundo ver. E aí fica parecendo que aquela pessoa tem alguma importância, mas ela não tem nenhuma importância. Nenhum dos santos, os sábios, tiveram nenhum tipo de importância. Eles não foram pessoas importantes. Salvo algumas exceções. Se pega como Rabban Gamaliel, ele era de uma família de gente muito rica. Mais podre de rica do que a gente jamais poderia pensar hoje. Só imaginar que Jerusalém é uma grande cidade. O Rabban Gamaliel sustentou ela 3 anos do próprio bolso, quando os romanos cercaram e fecharam todos os canais e tudo, e ele conseguiu manter por 3 anos todas as pessoas da cidade inteira. E ele não derramou uma lágrima, como se ele tivesse perdido nenhum tipo de dinheiro. Por isso que os rabinos dizem, quando uma pessoa morre, a pessoa vai chegar perante o Hashem e vai dizer, Hashem, eu não me dediquei a estudar a Torá, mas é porque eu tinha muitos negócios, muito dinheiro, muitas demandas de mim. Aí os sábios dizem que o Hashem vai dizer para essa pessoa, você foi mais rico do que o Rabban Gamaliel? Ele é o epíteto, veja, né, da pessoa rica. Mas por que ele era um tzadik? Porque ele era desapegado. Quando a gente fala rico, é o que os outros diziam dele. Ele era uma pessoa absolutamente sagrada. É dele que vem o ensino da Mishnah, que ele tinha um servo, que ele, na verdade, era só o nome, ele comprou esse menino, e aí ele cuidou dele, porque naquele período tinha isso, e ele ia ser, parece que, vendido para um grupo lá que maltratava, e ele não quis, ele teve a chance, e ele trouxe o menino, só que em vez de tratar ele como servo, ele tratou ele como filho. Ensinou Torá para ele, fez tudo para ele. Tudo. E por alguma razão ele faleceu antes do Rabban Gamaliel. E o Rabban Gamaliel chorava muito o sepultamento dele e sentou shivá por ele. Ficou de luto. Aí vieram os discípulos do Rabban Gamaliel e falaram, mas mestre, não está escrito na Mishnah que nós não sentamos shivá, não ficamos de luto
por causa de um escravo, e há um motivo para essa Mishnah, porque o escravo não é uma pessoa. Você não pode ficar de luto por um símbolo. É que nem ficar de luto por um artista. Não faz sentido. Artista não é uma pessoa. Se você vai ficar de luto por alguém, fique pela pessoa, nunca pelo título da pessoa. Por isso que é proibido ficar de luto por um escravo, porque escravo não é uma pessoa. A gente fica de luto pela pessoa. E é isso que o Rambam Gamaliel explicou para os discípulos. Ah, mas não está escrito na Mishnah, não pode ficar de luto pelo escravo? O Rambam Gamaliel respondeu sim, mas o meu era kasher. Kasher é um jargão talmúdico para pessoa justa, pessoa boa. Ele reconheceu a humanidade naquele. Então, veja, ele não subiu à cabeça dele a questão da aristocracia, do grande nome. E ele era tão livre para suas próprias decisões, suas próprias deliberações, que ele chegou a ser deposto da posição de líder do tribunal, o Rambam Gamaliel. Ele foi empichado. Ninguém aguentava ele. Ele foi empichado de tanta coisa que ele fazia, desse estilo aí. Yom Kippur, o dia de sofrer. O Rambam Gamaliel ia lá e tomava banho quente. Mas, mestre, não foi nos dito para não fazer isso? Mas eu sou uma pessoa delicada. Ele falou. Fantástico, Rambam Gamaliel. Um santo. E você falava, mas como é possível isso? Essa é a herança do Sinai. Aí não aguentaram ele. Não aguentaram. Porque ninguém aguenta uma pessoa lúcida. Só uma outra pessoa lúcida aguenta uma pessoa lúcida. A loucura não suporta. Ele jogava fora todos os símbolos, toda a religião, todo o rigor. E é essa a cuidade que nós precisamos. Quando a gente fala que uma pessoa é recata, uma pessoa é modesta, nós só estamos querendo dizer que essa pessoa não vive das aparências. Não é uma pessoa carente. Mas você só é verdadeiramente assim se você for mesmo amado. Enquanto você não for amado, amada, você vai ser carente, sim. E esse é o papel de toda pessoa lúcida. Amar o outro. Mostrar para aquela pessoa que ela tem valor mesmo. Não é a sua ideologia. Não é a sua opinião. Não tem nada a ver com o seu passado, não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com o seu nome, não tem nada a ver com a sua profissão, não tem nada a ver com a sua posição social, não tem nada a ver com o seu título, não tem nada a ver com a sua formação. Tudo isso é balela. É você que importa. Nada mais importa. Diz o Hashem. Portanto, continua o Rambam. A regra, os títulos das sessões podem ser confidenciais a ele, é ainda mais restrita no Talmud. Da seguinte forma. Os títulos das sessões devem ser transmitidos apenas a um Av Bedin, o chefe do tribunal, cujo coração estiver cheio de cuidados. Ou seja, em quem a sabedoria está unida à humildade, mansidão e um grande pavor do erro. É o que nós chamamos de Irat Het. Você tem que ter Irat Shamayim, temor aos céus, Irat Het, temor do erro. Temer o erro não é reprimir-se, não é condenar, não é se tornar moralista. Longe disso. Esse é o erro. O temor do erro é você entender quão fácil é você confundir a realidade com a ficção. É muito fácil fazer isso. E o nosso cérebro não ajuda, porque ele é facilmente iludido. Então nós temos que nos manter conscientes para superar isso. Além disso,
é afirmado lá: os segredos da Torá só podem ser comunicados a um conselheiro estudioso e bom orador. Essas qualidades só podem ser adquiridas se a constituição física do aluno favorecer o seu desenvolvimento. Certamente você sabe que algumas pessoas, embora extremamente capazes, são muito fracas para dar conselhos, enquanto outras estão prontas com orientações adequadas e bons conselhos em questões sociais e políticas. Uma pessoa assim dotada é chamada de conselheiro e pode ser incapaz de compreender noções puramente abstratas, mesmo aquelas semelhantes ao bom senso. Ele não os conhece e não tem nenhum talento para isso. Aplicamos a ele as palavras: de que serve o preço na mão do tolo para adquirir sabedoria, visto que ele não tem coração para isso. É a mesma coisa uma pessoa delirante, que acredita em fantasma, vir te falar da divindade. Você fala, mas como assim? Entendeu? O cara não sabe distinguir o que é real do que é fictício ainda. Ele quer falar em nome do divino. Mas como? Como que isso é possível? Outros são inteligentes e naturalmente perspicazes, capazes de transmitir ideias complicadas em uma linguagem concisa, bem escolhida. Tal pessoa é chamada de um bom orador, mas não se dedicou à busca da ciência ou não adquiriu qualquer conhecimento disso. Aqueles que realmente adquiriram um conhecimento da ciência são chamados de sábios nas artes, ou estudiosos. O termo hebraico para sábios nas artes, Chacham Harashim, foi explicado no Talmud como significando que, quando tal homem fala, todos ficam, por assim dizer, sem palavras. Por que as pessoas ficam sem palavras? A gente imagina que é por causa da admiração mental. E não é. Não é isso. Quando algo nos deixa sem palavras, é porque ele tocou a Neshama. A Neshama percebeu alguma coisa naquilo. E quando a Neshama vem à tona, o pensamento cessa. E as palavras vêm do pensamento. É por isso que a pessoa fica sem palavras. Não é que ela esquece nada. É porque quando a Neshama vem à tona, para o pensamento. Por isso que é importante trazer a Neshama à tona o tempo todo. E só usar o pensamento quando for estritamente necessário. E muita gente passa a vida toda sem saber que isso sequer é possível. Porque ela fica pensando que ela é escrava dos pensamentos. Na verdade, a pessoa é usada pelo cérebro, pelo pensamento, pelas ideologias. Essas são as pessoas que acreditam em todo tipo de loucura que você pode imaginar. Eles são os anti isso, anti aquilo. São rígidos. São os certos. Têm a verdade. São cheios de si, cheios de opinião. Isso é característica do Yetzer Hará. Não tenha dúvida disso. Isso não tem nada a ver com o Hashem. Hashem não é acessado por crenças nem por opiniões. Então, é por isso que esses temas são transmitidos para um Av Beidim. Esse é um eufemismo, não é literal isso daqui. É só um eufemismo. É o eufemismo do mais sábio, que supostamente é para ser o chefe do tribunal. Isso é só uma visão, uma utopia. Não quer dizer que tem muita gente assim, especialmente hoje. Mas é uma ideia. Essa ideia alude, na verdade, ao que nos interessa. Av Beidim, o chefe do tribunal, é a tua consciência. É a Neshama. Todas as decisões da Neshama são certas. Absolutamente todas elas. Portanto, quando a Neshama em nós determina que algo é permitido, é porque é.
Por isso que essa repressão da sexualidade é em si mesmo um pecado, uma loucura, uma violência. E quem condena isso no ser humano é o ego, porque é uma maneira de dominar o outro. E o divino não tem nada a ver com dominar nada. O divino é uma presença. Ele não precisa dominar, porque tudo é dele. Como é que ele vai querer dominar o quê? Essa é a loucura do islamismo. Ficar dizendo que relação com o divino é uma relação de submissão. Isso é loucura. Claro que não. Qual criatura da natureza está submissa ao quê? O divino está na realidade, está na natureza. Então, de onde vem então o recato, o cuidado? Vem do que eu falei, criar um ambiente sagrado, dentro do qual, aí sim, você possa ter suas experiências do jeito que você quiser. Criando esse ambiente sagrado, você é livre. Sem esse ambiente sagrado, você não pode fazer nada. Fora desse ambiente sagrado, rasva halila. Nada. Mas dentro desse ambiente sagrado, esse era o símbolo do templo, se você não sabe. Qual é o mandamento ritual mais imposto na Torá? O Shabat. Shabat não pode isso, não pode aquilo. 39 obras proibidas. Não pode acender fogo no Shabat. No templo, podia acender fogo. Não pode abater no Shabat. No templo, podia abater. Não pode cozinhar, assar no Shabat. No templo, podia cozinhar e podia assar. Entenda o valor de você criar um espaço sagrado. Liberdade é possível, mas dentro de um espaço controlado. Porque eu preciso de um espaço controlado para que o ego não tome conta. Esse é o símbolo do templo. É isso que você tem que fazer com a sua vida. Cria um ambiente sagrado. Só pode entrar ali quem a Neshama te autorizar. Porque a Neshama pode autorizar. E dizer, esse pode. Esse é kasher. Aquele não é kasher. Como o Hashem fazia com Shmuel. Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero. Porque tudo que tiver ego, o Hashem rejeita. Simples assim. Então, se você der ouvidos ao Hashem, você vai entender perfeitamente isso. E aí você vai viver todas as experiências que você merece viver. Sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de loucura, porque é seu direito. O Hashem não é juiz como um juiz de ego que nós temos no nosso mundo. Hashem é juiz porque ele discrimina exatamente o que é ficção do que é realidade. E é isso que ele nos ensina. Por isso que o juízo do Hashem é tão bem-vindo. É uma coisa que ninguém tem que ter medo. Pelo contrário, tem que desejar isso. Porque é uma coisa que te ajuda a distinguir com clareza o que é fato e o que não é. Porque muitas vezes a gente perde a noção. A gente se confunde com emoções, com pensamentos. E o Hashem nos traz de volta para a realidade. Então perceba, essa é a verdadeira santidade. A liberdade dentro do espaço sagrado. Dentro daquele espaço, tudo que acontecer ali é sagrado. Não por causa do acontecimento em si, mas por causa do espaço. Lembre-se que santidade vem do não manifesto. Portanto, do Hashem. Ele é a fonte da santidade. Da distinção. É isso que a nossa realidade tem de distinção. A percepção do não manifesto. Daí a importância de silenciar. Porque silenciando, você se abre para o mundo à sua volta. E aí, se abrindo para o mundo da sua volta, e permitindo que o mundo seja como ele é, você aprende sobre você mesmo. E você percebe o Hashem como você deveria, na realidade. Agora, o Rambam continua. Considere como os escritos dos rabinos, a admissão de uma pessoa em discurso sobre metafísica é feita dependente
da distinção em qualidades sociais e estudo de filosofia, bem como a posse da perspicácia, inteligência, eloquência, além da capacidade de comunicar coisas por meio de pequenas alusões. Se uma pessoa satisfaz esses requisitos, os segredos da Torá são confiados a ela. No mesmo lugar, lemos também a seguinte passagem. O Rabino Yohanan disse ao Rabino Eleazar: venha, vou lhe ensinar Maaseh Merkavah. A resposta foi: eu ainda não tenho idade. Ou seja, ainda não amadureci. Ainda percebo em mim o sangue quente, a precipitação da juventude. Você aprende com isso que, além das boas qualidades mencionadas, uma certa idade também é necessária. Como então alguém poderia falar sobre esses temas metafísicos na presença de pessoas comuns, de crianças, de mulheres? Novamente, né? Ramban, século XII, naquele período, não existia educação pública, portanto mulheres não estudavam. Absolutamente todas as mulheres da geração do Ramban eram analfabetas, tal qual as crianças. Só aprendia a ler e fazer conta os homens. Claro que para toda regra há exceção, mas essa exceção era guardada dentro de casa e ninguém revelava. Por isso que ele fala assim. E no Talmud inteiro é assim. Então não se sinta agredida, não é machismo, nada disso. É simplesmente a realidade cultural daquele período. Não é a tradição, é a realidade cultural. Então ele está dizendo que pessoas ignorantes não podem acessar esse conhecimento. E aí é muito importante chegar nesse ponto, porque nós geralmente pensamos que quanto mais tola uma pessoa é, quanto mais crédula uma pessoa é, quanto menos a pessoa sabe, mais, por alguma razão estúpida nossa, próxima do divino ela está. Porque nós associamos o divino à ideia da crença. E nós esquecemos que não tem nada que ver com crença. Ah, aquela pessoa não sabe nada, mas ela acredita. Acreditar não é mérito. Acreditar é um ato estúpido que o ser humano faz. Porque ele é ensinado a isso. Ele é ensinado a ser um tolo. Porque só um tolo acredita. Basta ler a nossa tradição, os nossos livros sagrados, para perceber. Nada vem de graça. Nenhuma pessoa se relacionou com Hashem de graça. Sempre tem uma experiência primeiro. E é com base naquela experiência. Pega a vida do Yaakov. Yaakov foi herdeiro da tradição do Abraham. Mas só quando ele mesmo viu a escada, é que ele falou: Hashem estava aqui e eu não sabia. Ele não disse: eu sabia sim, eu acreditava. Não, saber é ter a experiência. Então ele disse: eu não tive. Até esse dia eu não tive a experiência. Hoje eu tive a experiência. Por isso que ele marcou o lugar. Ele falou: não, isso aqui não pode ser esquecido. Eu tive a experiência. Como o meu pai. Pá. Então isso chegou para ele num belo dia. Então essa mania que nós temos de associar ignorância à proximidade do divino é uma loucura que nós temos que abandonar. Nenhum ignorante tem acesso à divindade. Nem um. Não é da ignorância que vem o acesso ao divino. Não é disso. Não poderia ser. O Maimônides falou em outros capítulos, para quem lembrar, que atribuir profecia ao ignorante é como imaginar que os sapos e os jumentos profetizem. Ou seja, é uma coisa estúpida de se pensar. Mas é exatamente o que os idólatras fazem. Não há acesso ao divino, a não ser através do intelecto. Não é pela crença. É pelo conhecimento. Portanto, é importante sim tirar uma pessoa do analfabetismo dela. E tirar ela da ignorância em que ela está. Não é nada para se admirar.
Nenhum ser humano merece permanecer na ignorância. Isso é ruim para a pessoa, porque ela sofrerá e não saberá nem porquê. Nós temos o dever de dizer para aquela pessoa o que ela não sabe. E somente no caso em que o ego nela estiver tão identificado que ela recuse o conhecimento, que nesse caso nós recusamos também, mas se a pessoa for aberta ao saber, ela deve ser informada sobre tudo e não se deve pensar, ela não tem condição de entender. Tem condição, sim. Deixa a pessoa ouvir e perguntar e reacender dentro dela a curiosidade. E seja você a pessoa para dizer para ela, sua curiosidade é bem-vinda, sua dúvida é bem-vinda. Não quero a sua crença, eu quero a sua dúvida. Eu quero as suas perguntas. Isso é o que é de sagrado no relacionamento. Então não associem divindade à ignorância. Nenhum ignorante tem acesso a nada disso. Por isso as qualidades são necessárias. Essas qualidades sociais, e principalmente a eloquência. Por que a eloquência é destacada? Porque eloquência é um sinal de que a pessoa conseguiu vencer uma das principais afetações que todos nós, eu incluso, passamos na adolescência. Vocês vão lembrar, se vocês foram adolescentes, como eu fui. Eu era excessivamente tímido. Não é timidez no sentido de me resguardar, não. Não conseguia nem falar. Nesse ponto. Nem com ninguém, nem com pessoa nenhuma. Eu tinha muita dificuldade disso. Então, por exemplo, minha adolescência não foi marcada como o garoto namorador, até porque a aparência não ajuda. Mas nunca tive também a simpatia, que às vezes é só o que precisa. Porque eu não falava muito, eu não conseguia estar na presença de um outro ser humano, porque o ego em mim, dadas as injunções que eu recebi da minha infância, sempre condena, julga, diminui. Então, como eu estou ocupado com esse ego, eu não consigo ver o outro ser humano. E eu passei boa parte da minha adolescência assim. Sofrimento intenso. Então, por isso, a eloquência é uma das qualidades que o Rambam buscava, porque isso quer dizer que a pessoa perdeu esta influência, ou ela passou por causa da idade, maturidade da pessoa. Esse medo de falar, de se expressar, isso é o ego. Então percebam a importância disso. A perspicácia, que é a capacidade do raciocínio rápido, lógico, atento. A inteligência, que é, na verdade, aqui uma característica natural, mas é importante salientar apenas como o fato de que a busca da espiritualidade é em si sinal de inteligência, e a eloquência, a capacidade de superar o ego, superar o Yetzer Hará. E a sutileza, comunicar coisas por pequenas alusões. Ser uma pessoa que consiga apreciar poesia, sutilezas, pequenos sinais, pequenos gestos. A última razão é: o homem é perturbado na sua ocupação intelectual pela necessidade de cuidar das necessidades materiais do corpo, especialmente se a necessidade de prover para a esposa e para os filhos for acrescentada, muito mais se ele buscar temas supérfluos, além do desejo normal, pois o costume e maus hábitos, esses se tornam um motivo poderoso. Mesmo o homem perfeito a quem nos referimos, se muito ocupado com essas coisas necessárias, muito mais se estiver ocupado com coisas desnecessárias e cheio de um grande desejo por elas, que geralmente tem a ver com as coisas desnecessárias, enfraquece ou perde totalmente seu desejo de estudar, ao qual ele irá aplicar-se com interrupção, lassidão e falta de atenção.
Ele não alcançará aquilo para o qual está habilitado já por suas habilidades, ou adquirirá conhecimento imperfeito, apenas uma massa confusa de ideias verdadeiras e falsas. Por essas razões, era apropriado que o estudo da metafísica fosse cultivado exclusivamente por pessoas privilegiadas nesses termos que falamos, e não confiado a pessoas comuns. Não é para o iniciante, e ele deve se abster disso, como a criança deve se abster de comer alimentos sólidos e de carregar pesos muito pesados. Essa é a conclusão desse capítulo. Essas são as 5 razões que impedem, as razões reais que impedem o ser humano de entender a sabedoria divina como nós transmitimos. As ocupações que nós temos, as nossas necessidades, sem dúvida alguma diminuem o nosso fluxo do acesso. Mas não é algo permanente. Não é um dano irreparável. É um pequeno dano, mas ele sempre é reparável. Por isso que nós reparamos ele todo Shabat. O afastamento do divino na semana, todo Shabat é restaurado. É como você morreu uma célula, você substitui por outra. Mas quando nós começamos a buscar o desnecessário, aí sim a gente se perde mesmo. Que aí nunca acaba isso daí. Quem vive só atrás do instinto nunca acaba. Nunca acaba o que comprar, nunca acaba quem namorar, nunca acaba ver, nunca acaba as drogas, tem sempre uma que tem um barato maior, tem sempre uma que dá um negócio, e aí você fica nessa ânsia, querendo o delírio. E por que você está fazendo isso? Porque você está tentando fugir da realidade. E o ego em nós diz, não. É aí que você vê a reação dele mesmo. Observe isso. Observe como ele se defende na mesma hora. Não, eu não, ele diz. E é justamente na defesa que você percebe a realidade do fato. O ego quer sempre a experiência mais forte. Nunca vai acabar no mundo coisas para você comprar. Nunca vai acabar no mundo objetos eletrônicos. Nunca vai acabar no mundo gente bonita nascendo todo dia, homens e mulheres exuberantes. Se você passar a sua vida desejando, você nunca vai viver a realidade. Você nunca vai amar ninguém. Porque o ser humano de perto, ele é imperfeitinho, ele é feinho. Ele não é como está lá na foto. Ele não é como está lá no Instagram. Não é aquilo ali. Aquilo ali é um recorte de um momento que a pessoa teve. Um dia depois daquilo, ela não é mais aquilo. 2 dias depois não é mais. 3 dias depois não é mais. 1 mês depois não é mais. 10 anos depois não é mais. 20 anos depois não é mais. Nunca acaba. Por quê? Você não pode esquecer da realidade. O amor não acontece a não ser na realidade. Nós só amamos o que é real, de fato. Isso é amor de fato. Do jeito que é. Sem pôr, nem tirar, sem defeito, sem esses papos furados. Velhice não é defeito. Sinais do corpo não é defeito. Nada disso é problema. Isso é tudo besteira do ego humano. Te iludindo e te dizendo que seu corpo é melhor se fosse assim. Põe isso, coloca esse plástico lá, faz esse negócio. E você fica se olhando no espelho e dizendo, eu não sou. Sou velho, sou velha, sou isso, aquilo. Isso é o ego te falando as coisas. Não dê ouvidos a isso. Ouça a sua Neshama, que diz para você que você é perfeito. Você é perfeita. Não há nada de errado com você. Por isso é uma massa confusa de ideias. Essa massa confusa é um sinal de falta de clareza. É preciso bater o martelo e ser claro nas coisas.
e dizer que o que é real é e o que não é e pronto. E quem tiver que se chocar, que se choque. Tudo bem. Não tem problema. Mas as coisas devem ser ditas como elas são. E nós temos que nos acostumar com isso. Nós temos que nos acostumar com o fato de que o ser humano imperfeito é o ser humano perfeito. Que o ser humano envelhece sim, e não tem problema. E que nós não devemos ficar ressentidos com isso. E não querer isso. Pelo contrário, você não vai fugir disso. Pode lutar o que você quiser. Ou a maré vai te levar para o mar e não tem nada que você possa fazer. Isso não é apontar para o não cuidado. Isto é apontar para a não idolatria de si mesmo. Senão você corre riscos desnecessários. E você perde o mais importante. A espiritualidade, como eu disse, não tem a ver com a sua visão de si mesmo. Tem a ver com você. Com você do jeito que você é agora. Não com você, a personagem. Construído para ser admirado, para ser atrativo. Isso aí não tem valor nenhum. Você vai morrer. Vão jogar numa vala e vão esquecer. O seu valor é o valor do Hashem. O valor eterno. Isso é o que vale. Por isso, é muito importante entender isso para você não se perder nas ocupações. O trabalho é importante. Mas a espiritualidade tem que estar presente no trabalho. A espiritualidade tem que estar presente em tudo. Nos instintos, no comer, no beber, no transar, em tudo tem que estar a santidade levada em conta. Tudo tem que ser feito no ambiente sagrado. Senão é uma massa confusa de ideias e você não sabe mais o que é verdade, o que não é, porque você está na busca da crença certa, da opinião certa, e não há nenhuma crença certa, nem nenhuma opinião certa. O que há é lucidez. E a lucidez não precisa nem se expressar, basta olhar. É para isso que o Rambam nos trouxe. Porque sem esse preparo, nós não vamos conseguir avançar daqui para frente, onde o guia vai aumentar o grau de complexidade. E todos esses preparos o Rambam nos contou para você saber que esse é o preparo que ele espera de você. Por isso que ele contou isso. Ele não contou isso para a pessoa ler isso e parar de ler o livro aqui. Ele contou isso para você saber. É isso que você tem que correr atrás. É isso que eu quero de você. Eu quero essa lucidez aqui. Eu quero você, essa pessoa aqui. Quer ser meu aluno? Ok. Então elimine os maus hábitos. Pare de ficar correndo atrás de dinheiro, achando que a vida é ganhar dinheiro. Não é. Você vai morrer. Não interessa o que você tem no banco. Você vai morrer. Então entenda isso. E pare de loucura. Faça o que você consegue e deu. E o que não consegue, deixa para lá. Compre o que você consegue e o que não consegue, deixa para lá. Coma o que você tem disponível e o que não tem, deixa para lá. Foque na realidade do seu momento. Não se perca do Hashem. Não entre numa massa confusa de ideias. Não é por ideias nem por opiniões que você vai chegar no conhecimento verdadeiro, na experiência. A experiência é num espaço sem ideias, sem pensamento. É lá que você encontra o Hashem. É lá que o Hashem está te esperando. No não manifesto, que é a tua Neshama. Foque toda a sua atenção no momento presente, depois dessa aula. Silencie. Fique em silêncio. Ouça, 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 ouça. Não conte as horas, não fique achando quantas horas eu vou fazer isso. Não conte as horas. Só abra a sua atenção e foque. Tenha você mesmo a sua experiência. Não fique só lendo o texto. Faça acontecer para você. Nós tínhamos que concluir esse capítulo, e assim o fizemos.
Próxima aula nós avançaremos mais um capítulo do Guia dos Perplexos. Muito obrigado aos que puderam permanecer até este momento. Agradecido eu estou sempre aos nossos colaboradores que mantêm isso tudo existindo. Mágica não existe. O Mira está comentando, observando a respiração, exatamente. Só observando. Não precisa nem tentar respirar certo, que não existe isso de respirar certo. Só observar o fenômeno acontecendo. O Ruach. Isso é muito bom. E ter a própria experiência. Não existe valor maior do que esse. Então, muito boa noite, muito bom descanso. Muito agradecido pela atenção, imensamente grato. E até a nossa próxima oportunidade, Bezrat Hashem Yitbarach.